Você já sentiu que algo invisível estava tentando bloquear suas orações, sua saúde, a paz dentro da sua casa? Já percebeu que, de repente, surgem problemas que você não consegue explicar? Um peso na alma, um cansaço que não vem do corpo, uma tristeza que não tem motivo? Você já teve a impressão de que forças espirituais estavam agindo contra a sua família, contra seu trabalho, contra a sua saúde, e que você precisava de algo mais forte do que palavras, algo realmente sagrado, para proteger quem você ama? E o mais inquietante, por que isso acontece justamente quando você tenta rezar mais, aproximar-se de Deus ou buscar uma graça? E se eu te disser que não é coincidência você estar ouvindo esta mensagem hoje, neste dia 13 de dezembro, festa de Santa Luzia, a protetora dos olhos, da visão espiritual e da clareza interior? Não é por acaso. O Espírito Santo te trouxe até aqui. E talvez o próprio Padre Pio tenha guiado seus passos até esta palavra. Esta mensagem não é para todos. É para quem sente no fundo da alma que algo precisa ser quebrado, iluminado, purificado. E se eu te disser que o Padre Pio revelou que existem 3 atos espirituais escondidos, 3 gestos quase desconhecidos que devem ser feitos com água benta justamente neste dia 13 de dezembro, para abrir caminhos, afastar ataques espirituais, iluminar decisões difíceis e restaurar a saúde do corpo e da alma? E se eu te disser que esse segredo não está em qualquer livro, não é falado em qualquer lugar, mas pertence àquele círculo íntimo de ensinamentos espirituais vinculados à tradição da Igreja, aos sacramentos e às experiências dos santos? Padre Pio sabia o que o mal podia fazer. Ele via aquilo que ninguém via. Discernia os espíritos com precisão sobrenatural. Bilocava-se quando Deus queria. Sentia fisicamente quando algum fiel estava em perigo espiritual. Era visitado por almas, por anjos, por pessoas que precisavam de oração. Carregava os estigmas de Cristo e lutava diariamente contra forças que tentavam destruir vidas, famílias e vocações. Ele enfrentou o mal de frente. Ele sabia o que funciona. Ele sabia o que protege. Ele sabia o que purifica. Há um episódio marcante da vida do Padre Pio que poucos conhecem. Uma mulher chegou desesperada ao convento, dizendo que estava sendo atormentada por algo invisível. Ninguém acreditava nela. Pensavam que era nervoso, tristeza, solidão. Mas quando o Padre Pio a viu, seus olhos mudaram. Ele reconheceu imediatamente o que a oprimia, colocou a mão em sua cabeça, pediu água benta e, ao aspergir apenas algumas gotas, o ambiente inteiro mudou. O ar ficou leve. Ela começou a respirar novamente como se fosse a primeira vez em meses. O santo, com sua humildade, apenas murmurou: "A água benta é uma arma que o demônio teme. Use-a com fé. Deus fará o resto." E hoje, neste dia de Santa Luzia, dia de luz espiritual, existe uma revelação ainda mais profunda que quero entregar a você. Algo que o próprio Padre Pio ensinou sobre como usar a água benta para enxergar o que está escondido, para proteger quem você ama e para afastar perigos que você talvez nem saiba que estão se aproximando. Mas antes de revelar tudo, quero te pedir que escreva nos comentários "Eu recebo esta luz" e que se inscreva no canal como um gesto de fé, como um pedido de proteção, como quem entra sob um manto espiritual. Faça isso não por mim, mas porque cada ato de fé abre uma brecha para a graça agir na sua vida. O Padre Pio dizia, com uma firmeza que impressionava até os mais incrédulos: "Nada afasta o mal tão rapidamente quanto a água benta usada com fé." Não era superstição, não era exagero devocional. Ele falava isso porque via, com os olhos espirituais que Deus lhe concedera, aquilo que nós não vemos. Ele sabia da presença silenciosa de tentações, influências sombrias, laços espirituais que se formam sem percebermos,
peso interior que cresce quando a alma não está protegida. E ele sabia que a água benta, por ser sacramental, instituído pela Igreja, carregava uma força que ultrapassa o visível. Em seus momentos de profunda oração, o Padre Pio testemunhava fenômenos que não podem ser explicados pela razão humana. Ele via anjos acompanhando pessoas que entravam na igreja. Sabia quando um fiel carregava um ataque espiritual apenas por ouvir sua voz na confissão. Sentia na própria carne a batalha que aquela alma enfrentava. E sempre, sempre, recomendava o uso da água benta como quem entrega uma arma essencial, simples e, ao mesmo tempo, poderosamente luminosa. Ele insistia para que seus filhos espirituais aspergissem a casa, o quarto, a entrada, as roupas, porque o mal teme aquilo que é abençoado por Deus. Hoje, no dia de Santa Luzia, essa verdade se torna ainda mais forte. Santa Luzia é a protetora dos olhos e da visão espiritual. Quantas vezes você mesma já pediu a Deus para enxergar o que está por trás das situações que vive? Quantas vezes já quis compreender por que sua saúde enfraquece sem explicação? Por que a paz dentro de casa desaparece? Por que problemas parecem surgir todos ao mesmo tempo? Será que não existem influências que você não consegue ver, mas que Deus, através dos santos, deseja iluminar? Talvez seja por isso que você está aqui. Talvez seja porque há algo que precisa ser revelado na sua vida. O Padre Pio ensinava que certas datas carregam uma intensidade espiritual maior, não porque sejam mágicas, mas porque a Igreja, em sua sabedoria, consagra certos dias à luz, à cura e à fortaleza interior. O dia de Santa Luzia sempre foi, para ele, um dia de visão espiritual, de restauração do olhar interior, de clareza para aquilo que Deus quer mostrar. E foi durante uma conversa silenciosa e profunda com uma de suas filhas espirituais que ele ensinou algo precioso. Existem 3 usos secretos da água benta que se tornam especialmente fortes quando feitos neste dia. 3 gestos que abrem a alma, limpam a casa, iluminam decisões e desfazem aquilo que estava oculto. Mas antes de revelar esses 3 mistérios, Padre Pio sempre contava o testemunho de um homem que vivia cercado por sombras espirituais. Ele sofria de insônia, irritação, desânimo constante. Ia ao médico, tomava remédios, buscava explicações racionais, mas nada mudava. Até que, num momento de desespero, procurou o santo. Padre Pio ouviu seu relato em silêncio, com aquele olhar que parecia atravessar a alma. Depois, pediu água benta, aspergiu sobre o homem, rezou uma breve oração e disse apenas: "A luz sempre vence. Proteja sua casa. Use a água benta como quem acende uma chama no escuro." E naquela mesma noite, pela primeira vez em meses, aquele homem dormiu profundamente. No dia seguinte, sentia-se leve, lúcido, renovado. Não porque a água fosse mágica, mas porque Deus age através do que é abençoado. Assim como esse homem, talvez você também precise dessa luz. Talvez sua família esteja vivendo um período pesado. Talvez você carregue um medo silencioso. Talvez esteja percebendo sinais, pressões, angústias que não são normais. Talvez Deus esteja lhe dizendo hoje que é hora de enxergar o que estava escondido. E é por isso que agora vamos abrir os mistérios que o Padre Pio revelou. Vamos entrar na profundidade espiritual do uso da água benta neste dia santo e compreender os 3 gestos que iluminam, protegem e libertam. Imagine o silêncio do convento de San Giovanni Rotondo, as paredes de pedra guardando segredos de almas que chegavam buscando luz, o aroma leve de incenso misturado à presença quase palpável da graça. O Padre Pio caminhando lentamente pelo corredor, tocando discretamente seu terço, atento a cada sopro do Espírito Santo. Ele sabia quando algo invisível se aproximava. Sabia quando uma alma estava limpa e quando estava ferida. Sabia quando o mal rondava uma casa, quando um familiar estava sendo atacado,
quando uma enfermidade tinha raiz espiritual. E nestes momentos ele dizia: traga água benta, sempre traga água benta. É uma luz nas mãos de quem crê. Primeiro mistério: a água benta que abre os olhos espirituais. O primeiro segredo que o Padre Pio ensinava é o mais delicado, porque toca naquilo que Santa Luzia simboliza neste dia santo: a visão. Não apenas a visão física, mas o olhar da alma. Ele dizia que muitas vezes o mal não entra pela força, mas pela cegueira. É quando a pessoa não percebe que está sendo pressionada espiritualmente, quando ignora sinais, quando trata como normal aquilo que Deus está tentando alertar. Por isso, no dia 13 de dezembro, a orientação dele era simples, mas profundamente espiritual. Colocar um pouco de água benta na ponta dos dedos, fazer o sinal da cruz sobre os próprios olhos e pedir: Senhor, que eu veja o que preciso ver. Nada além disso. E tudo começa a mudar. Não é uma visão milagrosa ou aparições. É clareza interior. É discernimento. É perceber que aquele conflito não começa em você, que aquela tristeza não pertence à sua alma, que aquele desânimo não é natural. O Padre Pio dizia que o inimigo teme quando um filho de Deus enxerga, porque quem vê ora, quem vê se protege, quem vê fecha portas. Ele recordava um episódio em que uma religiosa vivia atormentada por pesadelos e sombras espirituais. Ela não entendia o motivo. Fizera exames, buscara aconselhamento, mas nada se resolvia. Quando ela chegou ao Padre Pio, ele apenas colocou a mão sobre seus olhos e murmurou: Você não está vendo o que está te acompanhando. Depois pediu que ela repetisse por 9 dias o gesto da água benta sobre os olhos. No segundo dia, ela sentiu como se uma venda tivesse caído. No quinto, a opressão desapareceu. No nono, voltou a dormir em paz. Padre Pio explicou: A água benta te deu visão espiritual. Agora você sabe onde estão as batalhas. E para você que está ouvindo, talvez este seja o mistério que faltava. Quantas decisões você tomou sem clareza? Quantas vezes confiou em pessoas que depois descobriram não ter boas intenções? Quantas vezes abriu portas espirituais por não ver o que estava agindo ao seu redor? O gesto simples da água benta sobre os olhos, feito neste dia consagrado à luz, não é um ritual mágico, é um sacramental que ilumina, que desperta sua alma, que traz discernimento. Não se trata de entender tudo, mas de perceber quando algo não está certo. A visão espiritual é o primeiro passo para a proteção. Segundo mistério, a água benta que sela a casa e interrompe ataques invisíveis. O segundo segredo que o Padre Pio revelava está ligado ao lar. Ele dizia que muitas casas carregam um peso que não vem das pessoas que vivem ali. É como se algo se infiltrasse silenciosamente. Discussões que surgem do nada, sentimentos de irritação sem motivo, ambiente carregado, cansaço inexplicável, enfermidades que se repetem. Ele explicava que lugares também absorvem presença espiritual e que a casa precisa ser abençoada, aspergida, iluminada. Por isso, ele ensinava que no dia de Santa Luzia, especialmente, a água benta deve ser aspergida na porta de entrada da casa, porque é ali que tudo começa. Faça o sinal da cruz, asperja a água e peça que só entre a luz, que só permaneça a paz. O Padre Pio relatava que muitos dos tormentos que chegavam até ele não eram sobre pessoas, mas sobre casas. Ele ouvia relatos de famílias que, apesar de rezarem, viviam constantemente atribuladas. E sempre perguntava a mesma coisa: Você já abençoou a entrada da sua casa? Uma mulher que o procurou por causa de conflitos incessantes no lar, ouviu dele: Há algo que não pertence ao seu lar. Volte para casa e asperja a água benta, como quem acende uma luz no limiar da porta. Faça-o com fé. No dia seguinte, ela voltou dizendo que sentira o ambiente mudar imediatamente, como se um peso tivesse saído. Padre Pio apenas respondeu: Onde há bênção, o mal não permanece. Este mistério não é simbólico,
é real. Quantas famílias carregam cargas que não se explicam? Quantas casas se tornam terreno de brigas, tensões, enfermidades sucessivas? O mal teme a água benta porque ela pertence à autoridade de Cristo, que é luz absoluta. Quando você asperge sua casa neste dia santo, você não está apenas umedecendo paredes. Você está proclamando que aquele ambiente pertence a Deus. Você está fechando portas que talvez tenham sido abertas sem perceber. Você está dizendo ao invisível: aqui não. Terceiro mistério: a água benta que quebra ciclos e desfaz influências não vistas. Este é o mais profundo e o que o Padre Pio revelava apenas a quem estava realmente preparado espiritualmente. Ele dizia que existem ciclos na vida que não terminam porque algo impede, caminhos que nunca se abrem, saúde que não se estabiliza, finanças que desmoronam de repente, medos que voltam sempre no mesmo ponto. Ele explicava que muitas vezes isso acontece porque a pessoa não rompe espiritualmente aquilo que precisa ser rompido. Não é maldição, não é superstição, é falta de libertação interior. Por isso, no dia de Santa Luzia, ele recomendava um gesto pouco conhecido: colocar algumas gotas de água benta sobre as mãos e rezar pedindo a Deus que tudo o que foi tocado por influências negativas seja limpo. As mãos representam aquilo que você faz, aquilo que constrói, aquilo que tenta. A limpeza das mãos com água benta simboliza e manifesta a libertação dos caminhos. Padre Pio acompanhou um jovem que, por mais que tentasse, nunca via seus projetos prosperarem. Sempre havia um impedimento, uma barreira repentina, um fracasso sem explicação. Ele confessou-se com o santo, recebeu orientação e ouviu dele: há algo sobre suas mãos que precisa ser purificado. E pediu que ele rezasse usando água benta dessa forma durante 13 dias, começando exatamente no dia de Santa Luzia. No 13º dia, o jovem recebeu 2 portas abertas que mudaram completamente seu futuro. O Padre Pio dizia: quando Deus limpa, nada segura a graça. Agora pense na sua vida. Quantas vezes você tentou, insistiu, lutou, e mesmo assim parecia que algo travava seus caminhos? Quantas vezes sentiu que fazia tudo certo, mas algo maior bloqueava sua prosperidade, sua cura, sua paz? Este mistério é para você. A água benta nas mãos é um gesto de libertação. É declarar que tudo o que você toca será protegido, purificado, iluminado. É romper aquilo que insistia em voltar, aquilo que parecia te seguir como sombra. E o mais importante, o Padre Pio dizia que quem pratica esses 3 gestos com fé neste dia 13 de dezembro recebe uma luz que acompanha o ano inteiro. Não é promessa mágica, é graça. É Deus agindo onde antes havia escuridão. O Padre Pio dizia que o maior erro de um fiel é ouvir algo tão profundo e deixar que se perca com o passar do dia. Ele alertava que o mal não descansa e que a alma também não pode viver desarmada. Por isso, ao receber um ensinamento, é preciso colocar em prática imediatamente, antes que as sombras tentem confundir, antes que a rotina apague o impulso da graça. Agora você sabe o que deve fazer. Você sabe como abrir seus olhos espirituais, como selar sua casa, como romper ciclos que estavam te prendendo. Não é complexo, não exige grandes rituais, não pede nada além do que Deus já colocou ao alcance de todos os seus filhos. Água benta e fé. Mas é preciso fazer com profundidade. Não como quem cumpre uma formalidade, e sim como quem está enfrentando uma batalha real. Quando você tocar seus olhos com água benta, faça isso pedindo a Jesus que te mostre aquilo que precisa ser visto, mesmo que seja doloroso. Quando aspergir a porta da sua casa, faça isso com autoridade espiritual, dizendo com o coração: este lar pertence a Deus. Nenhuma influência contrária permanecerá aqui. E quando limpar suas mãos com água benta,
Declare que tudo o que você fizer a partir de agora estará sob a proteção divina, livre das sombras que tentavam impedir sua prosperidade, sua saúde, sua vida emocional. O Padre Pio sempre repetia que a água benta é como fogo invisível, que o mal não suporta. E acrescentava: quem se protege com fé vive debaixo da luz. Esse é o ensinamento final que ele entregaria hoje, se estivesse ao seu lado. Não tenha medo do mal. Tenha medo apenas de viver sem oração. A proteção de Deus é mais forte do que qualquer treva, mas ela precisa ser acionada pela sua vontade, pelo seu gesto, pelo seu pedido. Ele dizia que Deus nunca nega luz a quem a busca com humildade. E talvez você precise ouvir isso hoje. A graça não te abandonou. Seus caminhos não estão fechados. Sua saúde não está entregue ao acaso. Sua família não está nas mãos de trevas. O que faltava não era amor de Deus, mas clareza, proteção, libertação. Agora você tem a ferramenta. Agora você sabe como agir. E quando um fiel coloca em prática um ensinamento santo, o céu se move. Existem testemunhos incontáveis de pessoas que aplicaram esses gestos e viram transformações inesperadas. Famílias que voltaram a ter paz. Pessoas que dormiram em tranquilidade pela primeira vez em meses. Caminhos profissionais que se abriram de repente. Curvas da vida que mudaram completamente após um simples ato de fé com água benta. O Padre Pio dizia que quando o fiel se move em direção à luz, a luz corre ao encontro dele. Hoje, você recebeu uma revelação muito profunda. Agora, comece a viver como alguém que recebeu luz, como alguém que não está mais perdida, como alguém que sabe exatamente o que fazer para proteger sua alma e sua casa. Você não está mais à mercê do invisível. Você agora tem discernimento, autoridade espiritual e força interior. Se você sentiu luz, paz ou clareza enquanto ouvia esta mensagem, então você já percebeu que este conteúdo não é apenas um vídeo. É direção espiritual, é cuidado da alma. É aquilo que o próprio Padre Pio faria com você. Orientar, proteger, despertar, levantar. E é por isso que eu quero te pedir algo que não é apenas um gesto técnico, mas um gesto de fé. Inscreva-se neste canal. Mas não faça isso apenas para receber notificações. Faça como quem sela um compromisso espiritual. O Padre Pio dizia que a alma precisa permanecer ligada às fontes de luz, porque o mundo, as preocupações, o sofrimento e o mal tentam constantemente apagar aquilo que Deus acende dentro de nós. Quando você se inscreve, você mantém viva essa chama. Você se aproxima de conteúdos que fortalecem, que protegem, que iluminam, que te lembram da força da oração, da intercessão dos santos, do poder dos sacramentais, da misericórdia de Cristo. Agora que você recebeu os mistérios, as práticas e o ensinamento profundo do Padre Pio, chegou o momento do desafio espiritual. Não é um desafio simbólico, não é algo para fazer quando der tempo. É um gesto de fé que exige coragem, entrega e confiança. O Padre Pio dizia que a graça corre em direção a quem dá o primeiro passo, mas permanece distante daqueles que só desejam e nunca agem. Por isso, este desafio tem um propósito muito claro: consolidar a luz que você recebeu hoje e impedir que qualquer sombra tente apagar o que já começou dentro de você. Durante os próximos 3 dias, começando hoje, você fará os 3 gestos com a água benta. Não pule nenhum, não adie, não substitua. Faça cada ato com plena consciência espiritual. Primeiro, toque seus olhos com a água benta pedindo clareza. Depois, asperja a entrada da sua casa pedindo proteção. Por fim, purifique suas mãos pedindo libertação e abertura de caminhos. Cada gesto é uma semente de luz plantada no invisível, e o invisível responde. O Padre Pio dizia: quando a alma se move, o céu se move com ela, e você verá, nestes 3 dias, sinais de luz, de calma, de direção.
Mas este desafio também pede um compromisso público, porque aquilo que é declarado diante de Deus se torna ainda mais forte. Por isso, eu quero que você escreva nos comentários a frase: "Eu escolho a luz de Cristo e a proteção do Padre Pio." Essa frase não é apenas uma declaração, é um selo espiritual. É um rompimento com qualquer influência que tentava te enfraquecer. É um pedido humilde e poderoso ao céu para que te envolva na luz que o Padre Pio sempre carregou. Durante esses 3 dias, ofereça também uma pequena oração diária a Santa Luzia, pedindo que ela clareie seus caminhos, proteja seus olhos, sua mente, sua alma. Não precisa ser longa. Basta dizer com fé: "Santa Luzia, ilumina meus passos." E você sentirá aos poucos como se uma névoa espiritual se dissipasse, porque a luz, quando entra, expõe o que estava escondido e dissolve o que não pertence à sua vida. E eu te peço algo a mais. Compartilhe este vídeo com pelo menos 3 pessoas que você ama. Não para crescer números, mas porque no reino espiritual a luz se multiplica quando é dividida. Pode ser que alguém que você conhece esteja vivendo exatamente o peso que você viveu, a cegueira que você sentiu, o ataque que você carregou. E essa mensagem pode ser a chave de libertação para ela. O Padre Pio dizia que Deus coloca no nosso caminho as pessoas que precisam da nossa oração, do nosso gesto, da nossa fé. Talvez você seja essa ponte hoje. Comece o desafio ainda hoje. Não espere o amanhã. Há bênçãos que só descem quando obedecemos imediatamente. Há luzes que só se acendem quando damos o primeiro passo. E há proteções que só chegam quando nos colocamos sob o manto da fé. Você não está fazendo isso sozinha. O céu inteiro te acompanha. E o Padre Pio, que sempre cuidou das almas feridas, caminha ao seu lado nesta jornada. Feche os seus olhos agora. Respire devagar. Deixe que o silêncio envolva o seu coração. Não importa onde você esteja neste momento. Pode ser que esteja em casa, no trabalho, no hospital, ou talvez em um lugar onde sua alma não encontra descanso há muito tempo. Mas agora, você está diante de Deus. Agora, você está sob a luz de Cristo. Agora você está sob a intercessão poderosa do Padre Pio. Sinta essa presença. Ela não exige barulho, não exige esforço, não exige entendimento. Ela simplesmente está aqui. Imagine uma luz suave, como a chama de uma vela, surgindo bem diante de você. Aos poucos ela cresce, se torna mais quente, mais clara, mais viva. Essa luz é Cristo, luz que não se apaga, luz que nenhuma sombra consegue vencer. E ao lado dessa luz, como um guardião silencioso e humilde, está o Padre Pio. Ele não fala, mas olha para você com ternura, como quem enxerga cada ferida, cada medo, cada luta escondida. Ele te conhece. Ele sabe o que pesa no seu coração. Ele sabe onde a dor te toca mais fundo. Ele sabe o que o mal tentou fazer na sua vida. E ele ora por você. Senhor Jesus, nós nos colocamos agora na tua presença. Sob a luz deste dia santo, sob a proteção de Santa Luzia, nós te pedimos. Ilumina esta alma que está aqui em oração. Dissipa toda a escuridão que se aproximou dela. Dissolve toda a tristeza que se instalou no coração. Quebra todo o peso espiritual que rouba sua paz. Restaura a saúde do corpo, da mente, da alma. Derrama sobre ela a tua luz. E pedimos, Senhor, pela intercessão do teu servo amado, Padre Pio, ele que tanto sofreu por amor a ti, ele que carregou as chagas de Cristo com humildade, ele que lutou contra o mal todos os dias, não por si, mas pelas almas que confiavas ao seu cuidado. Que ele agora coloque suas mãos espirituais sobre esta pessoa, que o toque de sua oração desfaça todo o medo, toda a confusão, toda a influência invisível. Que a água benta que ela usará se torne, pela tua graça, instrumento de libertação, de abertura, de cura e proteção. Padre Pio, intercede por esta alma que te escuta.
Pede ao céu que lhe devolva a visão espiritual. Pede ao céu que proteja sua casa, suas portas, sua família, seus caminhos. Pede ao céu que purifique suas mãos para que tudo o que ela fizer prospere. Pede ao céu que a luz de Santa Luzia invada cada decisão, cada pensamento, cada espaço onde antes havia incerteza. Senhor, nós entregamos a Ti tudo o que estava oculto. Pedimos que reveles o que precisa ser visto, que expulses o que não pertence a esta vida, que restaure aquilo que o tempo ou o mal tentaram quebrar. Que esta alma sinta agora um calor suave no peito, como sinal da Tua presença. Que ela sinta um alívio, uma leveza, uma paz que não se explica com palavras. Que a luz entre agora. Jesus, envia Teus anjos a esta casa. Purifica cada cômodo, cada canto, cada lembrança. Fecha as portas por onde o mal tentava entrar. Abre as janelas por onde a Tua graça deseja soprar. Transforma este lar em um refúgio de paz. Transforma este coração em um templo Tua luz. E agora, com toda a fé, eu te peço, coloque diante de Deus aquilo que mais te dói. Diga em silêncio o nome da pessoa que está sofrendo, a enfermidade que te preocupa, a situação que te atormenta, o medo que te paralisa. Entregue, solte, confie. O Padre Pio recebe a tua dor e a leva até Cristo. Senhor, acolhe cada pedido feito agora. Abençoa cada lágrima. Restaura cada parte ferida e concede a esta alma a luz necessária para caminhar sem medo, sem confusão, sem trevas. Que a Tua vontade se cumpra, que a Tua luz permaneça, que a Tua paz envolva completamente a vida desta pessoa. Amém. Vá com paz, vá com luz, vá acompanhada pela proteção de Cristo, pela intercessão do Padre Pio e pela graça de Santa Luzia, e permita que o céu continue o que começou dentro de você agora.